Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Professor Rogério Santos aqui para mais uma aula de aplicações da segunda lei de Newton. Então essa aqui é a terceira aula em que a gente está aplicando a segunda lei de Newton, na verdade todas as leis de Newton, né? Mas sobretudo a segunda lei de Newton no problema com blocos. A gente já viu uma abordagem quando a gente tem um bloco, quando a gente tem dois blocos, quando eles estão em contato físico direto um com o outro, e quando a gente tem agora, a gente vai ver isso aí agora, quando a gente tem dois blocos e eles estão ligados por um fio, tá? Então vamos olhar esse esquema aqui. Então nós temos essa situação aqui, são dois blocos, né, apoiados sobre uma superfície. Eles estão ligados através desse fio daqui, ó, isso aqui representa um fio, uma corda, um cabo que conecta esses dois blocos. O primeiro, esse aqui da esquerda, o bloco A tem massa de 1 kg e esse aqui da direita, o bloco B, tem massa de 4 kg. E a gente repara que sobre o bloco B atua uma força de 20 newtons, que faz com que esse sistema se mova aqui, ó, para a direita. Vamos calcular aqui, de forma bastante semelhante que a gente fez na aula anterior. A gente vai calcular três coisas. A gente vai calcular a aceleração do sistema e vamos calcular quanto é que vale as forças aqui, ó, bem aqui entre esses dois blocos, ou seja, a força transmitida através desses cabos, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Repetindo, as perguntas são: qual o valor da aceleração do conjunto? E qual o valor da força transmitida pelo cabo entre os blocos? Então é isso que a gente vai determinar. Como é que a gente faz? Pessoal, a abordagem é sempre a mesma. Primeiro, quando a gente tem isso aí, um esquema como esse, na situação como essa para resolver na prova, você vai ler todo o enunciado para identificar quais as informações que o problema passa. Você pode identificar isso também observando a própria figura, o esquema que tiver lá, assim como a gente tem uma figura aqui, tá? Então, primeiro você identifica as informações contidas ali, o objetivo que você deve alcançar, etc. A segunda coisa que você faz, o seu segundo passo é escrever a expressão da segunda lei de Newton. Vamos escrever essa expressão. Tá aqui, ó. FR igual a M vezes A, uma expressão bastante versátil, né? Vê como que a gente utiliza bastante. A gente vai calcular a aceleração, então a gente precisa da força resultante e precisamos da massa. Olha só, a aceleração nesse caso é a aceleração do conjunto. Eu esqueci de falar uma coisa, esse cabo aqui, esse fio, é considerado ideal, ou seja, ele não estica e não tem massa, tá bom? Então tá, vamos resolver aqui então. A gente precisa da força resultante e da massa. Bom, a força resultante é a força que atua sobre o sistema como um todo. Pessoal, a dica é considerar isso daqui uma coisa só. Toda vez que você for calcular a aceleração, é a aceleração do conjunto. É a aceleração disso daqui tudo. Então a gente procura qual é a força externa, qual é a força que faz com que esse sistema se mova. No caso da figura é essa força de 20 newtons, tá? Então ela é a força resultante que a gente vai utilizar aqui. Toda vez que você for calcular a aceleração do conjunto, a força resultante é aquela força externa, que é a resultante das forças externas, que faz com que o sistema se mova. No nosso caso aqui vale 20 newtons. Vamos substituir. Muito bem, no lugar da força resultante aqui eu peguei o valor 20 e substituí. Agora, a outra sacada. Para calcular a aceleração, essa massa aqui é a massa do conjunto. Considere isso daqui uma coisa só. Então, esse bloco A tem massa de 1 kg, esse bloco B tem massa de 4 kg, a massa total é de 5 kg. Então, ali no lugar da letra M vai entrar o valor 5. Muito bem, e agora a gente tem 20 igual a 5 vezes A. Pessoal, agora a resolução disso daí, existe várias maneiras de se resolver, né? Então, qual é o número que multiplicado por 5 dá 20? A resposta é 4. Portanto, a aceleração do conjunto vale 4 metros por segundo, tá? Descobrimos aí o valor da aceleração. Viu como é que a gente faz para calcular o valor da aceleração quando a gente tem um conjunto de corpos? Tanto faz ali a quantidade de corpos que a gente vai ter, tá? Pode ser 1, 2, 3, 4, valor indefinido. Você vai considerar como uma coisa só e vai somar a massa de todos eles. Agora a gente vai calcular o valor da força que existe entre os blocos, ou seja, o valor da força que é transmitida pelo cabo aqui, ó, por esse cabo aqui, tá?
Agora, nós desenharíamos o sistema em separado, mas nesse caso aqui já é uma facilidade. Como os blocos têm um determinado espaço entre eles ali, a gente vai representar essas forças diretamente na figura. Então, eu acabei de representar ali, ó, coloquei aqui, ó, sobre o cabo, eu fiz uma representação de uma força aqui para a direita e a representação de uma força para a esquerda. Olha, eu já posso falar, desde já, que essas duas forças aqui que existem entre esses dois objetos, elas formam um par ação e reação, né? Isso significa dizer que elas vão ter o mesmo módulo. Portanto, se eu descobrir o valor de uma delas, automaticamente eu descubro o valor da outra. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aplicar novamente a segunda lei de Newton para um daqueles blocos ali. A gente vai aplicar a segunda lei de Newton para o bloco A ou para o bloco B. Qual deles a gente escolhe? Pessoal, a dica sagrada é a seguinte: você vai escolher aquele que tem o menor número de forças atuando sobre. Claro, para resolver isso, aplicar a segunda lei de Newton, eu posso utilizar qualquer um dos dois blocos, mas eu já estou passando para vocês o modo mais simples. Procure qual bloco sobre o qual atua a menor quantidade de forças. Por isso que é importante a gente ter um esquema. Nesse caso aqui, repare só, é o bloco A. Sobre o bloco A tem apenas essa força aqui atuando. Para comparar, no bloco B a gente tem essa força F, que está atuando sobre ele, e nós temos essa outra força aqui que é devida à reação lá do bloco A. Tá? Então essas forças aqui no meio, elas são forças que a gente chama força de tração. Então todas as forças são transmitidas por cabos, fios, cordas, nós chamamos de força de tração e eu vou representar ali com a letra T. Muito bem, então aqui, ó, essa aqui é uma força de tração, eu representei pela letra T. Essa daqui também é uma força de tração, eu não vou colocar a letra T aqui para não sobrecarregar a figura, tá? Mas essa aqui também é a letra T. A gente já sabe que a intensidade dessa daqui é a mesma que a dessa daqui, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver. Vamos calcular o valor daquela força T. Como é que a gente faz? Aplicando a segunda lei de Newton. Aplicando a segunda lei de Newton. Muito bem, tá bem aqui, ó. Segunda lei de Newton. Agora a gente vai aplicar olhando só para o bloco A. Esquece o bloco B um pouco, tá? Então, quem é a força resultante? É a força que faz esse bloco A se deslocar, que nós chamamos de T. Então, eu vou substituir aqui, ó. No lugar de FR, eu vou botar T. E no lugar da massa? Aqui, ó, esse M é a massa do bloco A. Nós não estamos aplicando a segunda lei de Newton ao bloco A, então essa aqui é a massa dele. Quanto vale a massa desse bloco? Está bem aqui em cima. Lembrando a vocês que na hora de resolver um problema, talvez essa informação esteja lá no enunciado, tá? Você tem que buscar lá. Aqui eu estou buscando na figura. Vale 1 kg. Então, no lugar da letra M aqui, coloco 1. Para a gente terminar esse cálculo, a gente precisa saber o valor da aceleração do bloco A. Mas lembra que a gente está considerando ali um conjunto, né? Na hora de calcular a aceleração, a gente considerou um conjunto. Então, a aceleração calculada, haja vista que esse cabo aqui, ó, é ideal, é a aceleração do conjunto. Quanto é que deu? Vamos buscar esse valor. Está aqui, ó. O valor da aceleração do bloco, ou dos blocos, né, do conjunto, vale 4 metros por segundo, ao quadrado, né, que eu vou trazer para cá. Então, no lugar dessa letra A aqui, eu vou botar 4, que é a aceleração do conjunto, ou seja, é a aceleração do bloco A e a aceleração do bloco B. Agora, pessoal, aqui, ó, bastante simples, né? Então, a força de tração aqui é 4 newtons. Tá aqui, ó. Para deixar bem claro, nós encontramos 4 newtons para essa força aqui, ó. Então, essa força aqui vale 4 newtons, a força que é aplicada sobre o bloco A. Esta força aqui, que atua sobre o bloco B, também vale 4 newtons, porque elas correspondem a um par ação e reação, beleza? Pessoal, só para matar a curiosidade de alguns aí, se a gente fosse resolver aplicando a segunda lei de Newton sobre o bloco B, ia ficar da seguinte maneira. Então agora aqui eu vou aplicar sobre o bloco B, tá bom? Então, qual é a força resultante sobre o bloco B? Repara que no bloco B tem uma força para a direita e uma força para a esquerda. Aqui é a outra força T. Então, quando a gente tem forças na mesma direção, mas em sentidos opostos, como é que a gente faz para calcular a resultante? É o módulo da maior menos o módulo da menor, tá bom? Então, aqui no lugar de FR ficaria 20, que é a maior,
menos o módulo da menor, que a gente não sabe quanto é que vale. Vale, então vou botar T. Como agora eu estou aplicando essa segunda lei de Newton ao bloco B, agora entra a massa dele, que está aqui em cima, vale 4. E também a aceleração. Bom, a aceleração do bloco B, a aceleração do conjunto, que vale 4. E eu trago para cá também. Olha o que a gente obteve. Uma equação, né, com uma incógnita. 20 menos t igual a 4 vezes 4. Aqui a gente pode continuar, né? 20 menos t igual a 4 vezes 4 vai dar 16. Vamos fazer o seguinte teste, pessoal. Já que a gente já sabe, né, quanto é que vale aquela força T ali, vamos substituir para ver se os dois lados ficam iguais. Ou seja, para ver se esse lado aqui fica igual a esse e confere uma identidade para essa equação aqui. Então vamos lá. Olha aqui, ó. A nossa força de tração a gente já sabia, né? Nós aplicamos no bloco A, que está aqui. Nós já sabíamos que vale 4. Então vou substituir aqui, só para a gente fazer esse teste. Repara no que ficou aqui, ó. No lugar da letra T, eu coloquei aquele 4 que nós encontramos através do outro método, né? Então, aqui, ó, ficou 20 menos 4, já deu para perceber, né? 20 menos 4 vai dar 16, que é igual a 16, então está correto. Repararam? Na hora de calcular essas forças aqui, ó, o par ação e reação entre os blocos, tanto faz eu aplicar a segunda lei de Newton ao bloco A quanto ao bloco B. Mas olhando aqui no quadro, qual deles você acha que é mais fácil? Com certeza foi no bloco A, né? Como é que eu sei disso? Porque no bloco A tem a menor quantidade de forças atuando, que é apenas uma. Então vocês escolhem fazer desse jeito aqui, que é muito simples. Esse aqui também não é difícil, né? Mas para uma questão de agilidade, rapidez ali, que vocês precisam na prova, não podem perder tempo, resolvendo assim sai muito mais rápido. Joia? Pessoal, qualquer dúvida, manda para mim ou deixa aí nos comentários que a gente vai esclarecer. Bora, vamos continuar estudando.